Vandinha Adams acendendo um fósforo foi o meu gay awakening. Olá, meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao meu rosto. Pra quem não tá ligado, esse é o momento do canal em que eu falo mais despretensiosamente, sabe? Livre das amarras da sociedade, mais ou menos. Quando eu era criança, a minha ideia de pessoa legal se resumia a Michelle Pfeiffer como mulher gato, a Nancy de Jovens Bruxas, a fase gótica da Mônica, da Turma da Mônica, e, claro, Christina Ricci como Vandinha Adams. Eu queria muito ser gótica. E eu tenho um certo afeto pelos personagens da família Adams, sabe? Eu gosto desse universo, ele foi parte da minha infância, e é uma referência bem importante na minha vida, na minha história, sabe? E como eu acabei de assistir o filme novo, eu pensei, talvez eu tenha algumas coisas a falar sobre isso. É um daqueles filmes, sabe, que você assiste e pensa, E esse filme está disponível no app do Telecine, que está patrocinando esse vídeo, olha só. Eles estão disponibilizando um cupom de 60 dias grátis para novos assinantes agora no mês de outubro. Tem mais de 2.000 filmes no acervo, além de trailers, making-off, entrevistas, curiosidades. E tem também o Cinelist, que são listas exclusivas de filmes criadas por especialistas cuidadosamente selecionados. Especialistas em cinema, tá? Não é qualquer especialista, não. Então, se você tem interesse nesse tipo de coisa, dá uma olhada no link aqui da descrição para ter acesso a esse babado todo aí, né? Porque no meio desse babado todo, claro, você vai encontrar o novo filme da família Adams, que é o assunto desse vídeo, tá? Então, spoilers desse filme a partir de agora. Mas antes de eu começar a falar desse filme, eu acho que vale um pouquinho de contexto. Porque quem me conhece sabe que eu adoro contexto. A família Adams começou como uma série de quadrinhos criados por um cara chamado Charles Addams e publicados na revista The New Yorker a partir de 1938, mais ou menos. Na verdade, era um negócio mais parecido com o que a gente chama hoje de charge, conceito. E era uma subversão do ideal da família americana. Meio que uma sátira dessa ideia. Os Addams, eles são uma família aristocrata, riquíssima, mas eles vivem uma vida macabra e não fazem a menor ideia de que o estilo de vida deles é estranho para as outras pessoas, igual qualquer família rica. Mas os personagens só foram ganhar nome e personalidade quando os quadrinhos foram adaptados para uma série de TV em 64. Foi dessa série de TV que veio, por exemplo, a música tema que a gente conhece, aquela lá, né? E aí, a cada nova adaptação, né, teve desenho, teve um monte de coisa, a franquia ia ganhando elementos novos e ficando mais e mais parecida com a ideia que a gente tem da família Adams hoje. Principalmente depois dos 2 filmes dos anos 90, com Angélica Houston, Raul Julia, Christina Ricci e a cantora Cia. Então, o que é a família Adams, afinal? Você perguntou para a pessoa certa. Sou eu, a pessoa certa. Os Addams são uma família rica, como eu falei. O estilo de vida deles é macabro, como eu falei. Eles têm uma relação próxima, mas indefinida com a morte. Eles meio que cultuam a morte. Parece que eles querem morrer às vezes, mas ao mesmo tempo, em vários momentos, parece que eles já estão mortos. Em várias histórias, eles tentam matar um ao outro, mas isso é visto entre eles como uma demonstração de carinho, como algo que une a família. Igual o Natal. A casa onde eles moram é meio sobrenatural e parece ter vida própria. E eles parecem ter superpoderes às vezes. Algum tipo de superpoder, sei lá. Quase sempre isso é colocado como piada, mas existe algo meio indefinidamente sobrenatural em torno dos Addams. Em resumo, eles são um grupo de pessoas estranhas, mais ou menos à margem da sociedade, e o que torna eles diferentes é justamente o que faz com que eles sejam especiais. Lembra alguma coisa? O que é que isso lembra a vocês? Meio óbvio, né? A comunidade é... Os X-Men, tô falando dos X-Men. Eles lembram um pouquinho dos X-Men. Eles moram numa mansão igual os X-Men. Tem um cara careca igual o Professor Xavier. Várias histórias da família Addams giram em torno do contraste entre eles e as pessoas normais. No desenho dos anos 90, esse contraste surge na figura dos Norman Myers, os vizinhos lá que estão sempre tentando expulsar os Addams do bairro. Mas aí os planos sempre dão errado e todo mundo que eles mandam pra espionar os Addams ou algo do tipo acabam sendo seduzidos pelo estilo de vida da família. Isso acontece também no primeiro filme dos anos 90 com a personagem Margaret, que é a esposa de um dos vilões da história. No começo ela fica meio horrorizada com os Addams, mas no final ela acaba trocando o marido pelo primo It, que é o que qualquer pessoa faria. Como resistir ao magnetismo sexual do primo It? Esse pra mim é o principal superpoder da família Addams, o poder da seducência. Eles são tipo vampiros, ricos, misteriosos, sedutores e sensuais. E todos os membros da família Addams são ícones bissexuais, lembrando sempre. E eles moram numa mansão vitoriana, que é um tipo de casa fortemente associada com histórias de fantasmas e vampiros.
E isso é interessante, porque a mansão vitoriana começou a ser associada a histórias de terror no começo do século XX, especificamente depois da Primeira Guerra Mundial e da crise financeira de 29. Começou a palestrinha, né? Antes disso, essas mansões eram sinônimos de riqueza, de ostentação, mas com a economia em crise e altos índices de desemprego, várias dessas casas foram abandonadas e se tornaram um símbolo de uma aristocracia decadente, de dinheiro velho, de gente decrépita que enriqueceu às custas dos outros e de estrangeiros pálidos que invadem nossas terras, sugam nosso sangue e roubam nossas filhas. Vampiros. É essa ansiedade que a família Addams tenta capturar. É um deboche desse tipo de mentalidade. Os Addams são os vizinhos estrangeiros recém-chegados, com hábitos estranhos, culturas exóticas e um sotaque meio esquisito. E eles vivem numa casa que simboliza uma outra época, um outro mundo que parece que esqueceu de morrer. Eles são, basicamente, imigrantes. Um povo visto como excêntrico, mas que no fim das contas acaba sendo aceito de um jeito ou de outro porque eles são ricos. Com tudo isso aí na minha mente, eu fui assistir o filme novo pensando, como será que eles vão adaptar esse contexto todo para os dias de hoje? Será que a família Addams faz sentido em 2020? Quem é a família Addams em 2020? Você perguntou para a pessoa certa. Não foi você que perguntou, fui eu mesmo. No filme novo, eles são refugiados. Spoilers. O que mais me chamou a atenção foi logo a primeira cena. O filme abre com uma espécie de história de origem da família Addams. Gomes e Mortícia estão se casando e sendo perseguidos em todos os lugares onde eles tentam começar uma vida. E aí, num dado momento, eles encontram um hospício abandonado e é lá onde eles começam a viver. Então a mansão onde eles moram não é o resquício de uma aristocracia decadente. É um lugar público, mas abandonado, que serve de refúgio para um grupo de pessoas perseguidas e exiladas da sociedade. E antes que vocês me falem que eu tô viajando, que eu tô ficando doida, que eu tô vendo coisas que não tem. Não, esse tema tá presente no filme. Os Addams falam em várias cenas que eles estão cansados de serem perseguidos e que eles querem encontrar um lar. Essa é uma questão não só do Gomes e da Mortícia, como de toda a linhagem Addams. Aparentemente, eles sempre foram perseguidos e nunca puderam ter um lugar pra chamar de lar. Eu acho que isso me lembra alguma coisa. Então acho que essa escolha de distanciar os Addams da ideia de aristocracia decadente, mais ou menos, é deliberada. É a maneira que o filme encontrou de trazer esses personagens para os tempos atuais. Deu certo? Tem algumas coisas que eu preciso comentar antes de responder essa pergunta. Seguindo a tradição da família Addams, a vilã do filme é uma mulher loira, americana, normal, extremamente caricata, chamada Margot Needler. Margot Needler, que coincidentemente é interpretada pela Maite Proença. E ela é uma combinação de todas as coisas mais terríveis que existem no mundo. Ela é 1. Designer de interiores, 2. Apresentadora de um reality show e 3. Corretora de imóveis. Só faltava o quê? Ser coach? A trama do filme começa anos depois que os Addams encontram um lugar pra morar. Eles já estão vivendo na mansão há um tempão, mas aí de repente uma cidadezinha começa a ser construída nos arredores da casa. É um desses condomínios suburbanos americanos, sabe? Tipo de Desperate Housewives. E esse lugar é convenientemente batizado de assimilação. Sutil. As pessoas que moram nesse lugar aparentemente são extremamente orgulhosas de serem todas iguais e até cantam uma música sobre isso. E aí o conflito rola porque a Maite Proença tá vendendo 50 casas na região e literalmente todas elas estão com vista privilegiada para a mansão decrépita dos Addams. Ou seja, essa casa velha e o povo estranho que mora nela estão atrapalhando o mercado imobiliário e precisam ir embora. Para piorar, os Addams estão dando uma festa super importante para um dos filhos e todo o resto da família tá vindo de longe pro evento. É a primeira grande reunião da família Addams em muitos anos e os parentes estão chegando pouco a pouco. E tem um detalhe importante que eu não falei ainda, é que não tem lugar na mansão para receber esse povo todo. Isso vai se tornando um problema porque a Maite Proença tá decidida a expulsar os Addams ali e começa a disparar fake news para todos os moradores, que começam a ficar em pânico com esse bando de gente esquisita que não para de chegar. Então você tem um conflito cultural escalando e uma mente maquiavélica alimentando essa polarização através de uma máquina de fake news e cybervigilância com o intuito de aumentar a especulação imobiliária em plena crise de moradia que afeta grupos já marginalizados na sociedade. Eu não tava esperando assistir um filme tão real, beleza? Mas ok, é um filme de criança. E isso tudo acaba sendo diluído numa mensagem meio genérica sobre aceitar as diferenças, sobre como todo mundo é meio estranho quando você olha de perto e sobre como talvez, quem sabe, se a sociedade der uma chance, até aquele povo meio estranho pode fazer parte dela, se todo mundo tiver dinheiro para comprar um imóvel.
Tecnicamente existe um filme de 98 da família Addams, mas ele foi lançado direto pra home video e não foi feito pelo mesmo estúdio que produziu os dois clássicos de 91 e 93. E eu sei que o motivo de não ter existido uma continuação direta pra família Addams 2 foi a morte do Raul Julia, que fazia o Gomes. Mas eu gosto de imaginar que depois da cena da Wandinha interrompendo uma peça de ação de graças pra mandar um discurso anticolonialismo e tocar fogo no acampamento, os produtores devem ter pensado, não tem o que fazer depois disso, né?